dia, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez aula 27, Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas antes vamos pedir ao nosso amado Deus que nos dê sabedoria e entendimento através do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nenhuma pessoa, exceto Jesus, deu forma à história do cristianismo como o apóstolo Paulo. Mesmo antes de tornar-se cristão, suas ações eram significativas. Sua perseguição aos cristãos, seguida da morte de Estevão, deu início a um processo de obediência por parte da Igreja à ordem de Cristo para pregar o Evangelho em todo o mundo. O encontro pessoal de Paulo com Jesus transformou a vida dele. Nunca deixou de ser intensamente dedicado, mas a partir desse encontro, toda a dedicação de Paulo foi direcionada ao Evangelho. Paulo era muito religioso. O treinamento que recebeu do fariseu Gamaliel era o melhor disponível. As intenções e os esforços de Paulo eram sinceros. Ele era um bom fariseu, conhecia as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, e acreditava sinceramente que o movimento cristão era perigoso para o judaísmo. Por isso, odiava a fé cristã e perseguia os cristãos sem misericórdia. Em Jerusalém, aconteceu uma grande perseguição contra a igreja e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e de Samaria. Enquanto alguns piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande lamentação, Paulo, naquele tempo seu nome era Saulo, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançava na prisão. Ele conseguiu a permissão das sinagogas de Damasco para viajar para aquela cidade a fim de prender os servos de Deus e levá-los de volta a Jerusalém. Mas o Senhor o deteve em sua apressada jornada pela estrada de Damasco. Lemos em Atos capítulo 9, versículos 4 e 5. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando Paulo perguntou quem era, a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que deve fazer. Ao levantar-se do chão, Saulo estava cego. Naquele momento, Saulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e sua vida nunca mais foi a mesma. Os homens que o levaram a Damasco, ali Deus chamou Ananias para lhe ensinar a respeito da fé. A princípio, Ananias ficou com medo de ir falar com Paulo devido à sua fama de perseguição aos cristãos. Mas obedeceu ao Senhor. Mas o próprio Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer em meu nome. Então Ananias encontrou a Paulo e o curou de sua cegueira. Depois, Paulo foi batizado e por diversos dias viveu em Damasco. Começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E isto irritou os cristãos que decidiram matá-lo. Paulo ficou sabendo e conseguiu fugir, sendo descido por uma abertura da muralha da cidade e baixado num cesto. Lá em Jerusalém também pregou corajosamente. E logo ali também os judeus decidiram matá-lo e Paulo fugiu para Tarso. Até a conversão de Paulo, pouco havia sido feito a respeito da divulgação do Evangelho aos gentios. Filipe pregara em Samaria a um homem etíope. Cornélio, um gentio, convertera-se pela pregação de Pedro, e em Antioquia da Síria, alguns gregos haviam se unido aos cristãos. Depois da conversão de Paulo, Barnabé foi enviado a Jerusalém para verificar a situação da igreja. Depois foi a Tarso à procura de Paulo, a fim de levá-lo a Antioquia, onde juntos trabalharam com cristãos que ali viviam. Então empreenderam uma viagem missionária, a primeira das 3
que Paulo faria para divulgar o Evangelho por todo o Império Romano. Paulo foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. Juntamente com Pedro e Tiago, ele foi um dos mais proeminentes líderes do nascente cristianismo. Paulo, também cidadão romano, o que lhe conferia uma situação legal privilegiada. 13 cartas do Novo Testamento são atribuídas a Paulo. A interpretação de Martinho Lutero das obras de Paulo influenciou fortemente sua doutrina da salvação somente pela fé. A conversão de Paulo mudou radicalmente o curso de sua vida, com suas atividades missionárias e obras. Paulo acabou transformando as crenças religiosas e a filosofia de toda a região da bacia do Mediterrâneo. Sua liderança, influência e legado levaram à formação de muitas comunidades cristãs. Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, que foi em Damasco que ele escapou por pouco da morte, indo em seguida primeiro para a Arábia e depois de volta para Damasco. A narrativa em Gálatas continua afirmando que 14 anos após a sua conversão, ele foi de novo a Jerusalém. Não se sabe exatamente o que aconteceu nesse período, conhecido como Anos Desconhecidos, mas tanto os Atos quanto os Gálatas nos dão algumas pistas. Ao final desse período, Barnabé foi ao encontro de Paulo e o trouxe de volta para Antioquia quando uma grande fome ocorreu na Judéia. Paulo e Barnabé viajaram para Jerusalém para entregar a ajuda financeira recolhida na igreja de Antioquia. Primeira viagem missionária. Em Atos dos Apóstolos, relatam-se três viagens de Paulo. A primeira, liderada primeiro por Barnabé, levou Paulo de Antioquia até Chipre, passando depois pela Ásia Menor, Anatólia, e de volta a Antioquia. Em Chipre, Paulo refuta e cega Elimas, o mago, que estava criticando seus ensinamentos. Deste ponto em diante, Paulo é descrito como sendo o líder do grupo. A segunda viagem missionária. Paulo partiu para sua segunda viagem de Jerusalém, onde estava sendo realizado o concílio com os outros apóstolos, no qual a obrigatoriedade da circuncisão foi retirada. A maior parte dos acadêmicos concorda que houve uma reunião vital entre Paulo e a igreja de Jerusalém em algum momento entre os anos 48 e 50, descrita em Atos capítulo 15, versículos 2 e Gálatas capítulo 2, versículo 1. A principal questão discutida ali foi se os gentios convertidos precisavam ser circuncidados conforme o relato nos Atos e em Gálatas. Paulo alega em sua epístola que terá sido nesse encontro que Pedro e João aceitaram a missão de Paulo aos gentios. Com o objetivo de levar a Antioquia o resultado do concílio, os fiéis levaram uma eleição para escolher 2 mensageiros que acompanhariam Paulo e Barnabé nessa missão. Os eleitos foram Silas e Judas Barsaba. Então, Paulo, Barnabé, Judas e Silas partiram de Jerusalém, levando os decretos dos apóstolos aos fiéis em Antioquia e nas províncias romanas da Síria e Cilícia. Chegando a Antioquia, eles cumprem a missão que lhes foi dada, sendo que Judas retorna para Jerusalém e desaparece da história, enquanto Silas permanece na cidade. Paulo e Silas. Em Antioquia, Paulo e Barnabé tiveram uma dura discussão sobre se deveriam levar João Marcos com eles. Em Atos, é mencionado que ele já os tinha deixado em uma viagem anterior para retornar para casa. Paulo acreditava que ele ainda não estava pronto para este tipo de evangelização, e por isso ele e Barnabé decidiram se separar. Barnabé acabou levando João Marcos consigo e Silas se juntou a Paulo. Paulo e Silas viajaram para diversas cidades diferentes, como Tarso, Derbe e Listra.
todas na Ásia Menor. Nesta última, eles encontraram Timóteo, um discípulo que tinha uma boa reputação, e decidiram levá-lo com eles. Em Filipos, na Grécia, uma multidão excitada por homens insatisfeitos com a conversão de uma escrava que dava muito lucro aos seus patrões com suas adivinhações, se insurgiu contra os missionários, açoitando e prendendo Paulo e Silas. Após um milagroso terremoto, os portões da prisão se abriram e os dois puderam escapar, o que levou, por sua vez, à conversão do carcereiro. Eles seguem então para a Bereia, de onde Paulo segue para Atenas, deixando ali Silas e Timóteo. Na capital grega, Paulo prega no Areópago contra os muitos ídolos que encontra, converte Dionísio, o Areopagita e parte. Por volta dos anos 50 a 52, Paulo passou 18 meses em Corinto, onde reencontrou Timóteo e Silas. Lá ele trabalhou com Silas e Timóteo, e Paulo conhece Priscila e Áquila, que se tornaram fiéis crentes e ajudaram Paulo em suas viagens. A dupla seguiu Paulo e seus companheiros até Éfeso, e o grupo permaneceu ali para iniciar aquela que seria a mais forte e fiel igreja cristã daquele tempo. A cidade foi um importante centro da cristandade a partir dos anos 50. Em 52, os missionários viajaram para Cesareia Masaca para cumprimentar a igreja que ali se formara, viajando em seguida para o sul até Antioquia, descansando ali por um ano antes de iniciarem a terceira viagem missionária. Paulo iniciou sua terceira viagem passando por toda a região da Galácia e da Frígia, para reforçar a fé e ensinar para os fiéis, além de repreender os que estavam em erro. Quando ele chegou em Éfeso, ficou ali por pouco menos de 3 anos e realizou uma série de milagres com curas e exorcismos. O apóstolo seguiu então para a Macedônia, passando novamente por Corinto, onde permaneceu por 3 meses. Quando ele estava pronto para retornar para a Síria, mudou de ideia por conta de um plano que os judeus tinham feito contra a sua vida, voltando então para a Macedônia e terminando sua viagem em Cesareia. Viagem a Roma. Paulo e seus companheiros seguiram então para Roma naquele que foi provavelmente a última viagem missionária nos anos 60. A viagem começou em Jerusalém, onde os irmãos foram recebidos em festa. Lá, Paulo foi espancado e quase morto, preso e enviado para Cesareia Marítima, onde esteve detido durante aproximadamente 1 ano e meio. Foi transferido depois para Roma, a seu pedido, e solto após o comandante saber que ele era um cidadão romano. Passou então a pregar na capital imperial. O incidente em Antioquia. Apesar do acordo encontrado no Concílio de Jerusalém, como tinha entendido Paulo, o apóstolo relata como ele depois confrontou publicamente Pedro no que ficou conhecido como o incidente de Antioquia, por causa da relutância dele em realizar suas refeições com os cristãos gentios em Antioquia. Escrevendo depois sobre o incidente, relata ter dito a Pedro e aos demais presentes: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, como obrigas os gentios a viver como os judeus? Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 14. Paulo também mencionou que até mesmo Barnabé, seu companheiro de viagem até aquele momento, ficou do lado de Pedro. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero em meados dos anos 60, na abadia das Três Fontes. O tratamento mais humano dado a Paulo, em contraste com a crucificação invertida de Pedro, foi graças à sua cidadania romana. Muitas vezes sofreu por ser discípulo de Cristo, e nem ainda assim ele se queixava. A carta aos Filipenses, que é a carta que mais fala de alegria, 16 vezes em 4 capítulos, foi escrita quando ele estava preso
por causa da sua fé entre os anos 53 e 55 depois de Cristo, quando estava em Éfeso. Pontos fortes e êxitos. Foi transformado por Deus de um perseguidor dos cristãos em um pregador de Cristo. Pregou a Cristo nas cidades do Império Romano em 3 viagens missionárias. Escreveu cartas para as igrejas que se tornaram parte do Novo Testamento. Nunca teve medo de enfrentar os desafios e lidar com eles. Era sensível à liderança de Deus, apesar de sua personalidade forte, sempre seguiu a direção de Deus. Frequentemente foi chamado de apóstolo dos gentios. Lições de vida. As boas novas são de que o perdão e a vida estão disponíveis para todas as pessoas e são dons da graça de Deus alcançados pela fé em Cristo. A obediência é resultante de um relacionamento com Deus. A verdadeira liberdade só vem quando não desejamos mais provar que somos livres. Deus não desperdiça nosso tempo. Ele usa o nosso passado e o nosso presente, assim poderemos servi-lo com o nosso futuro. Informações essenciais. Local. Nasceu em Tarso, porém viajou por todo o mundo da época trabalhando para Cristo. Ocupações. Treinado como fariseu, aprendeu o ofício de fazer tendas, serviu como missionário. Contemporâneos. Gamaliel, Estevão, os apóstolos, Lucas, Barnabé e Timóteo. A história de Paulo é narrada em Atos capítulo 7, versículo 58 a capítulo 28, versículo 31 e ao longo de suas cartas no Novo Testamento. Versículo-chave. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se ao viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Filipenses capítulo 1, versículos 21 ao 24. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas: como era o nome anterior de Paulo? Segunda pergunta: quem foi o grande professor de Paulo como fariseu? Terceira pergunta: Paulo era ao mesmo tempo um judeu e também um cidadão romano. Como se explica isso? Quarta pergunta: além de fariseu, Paulo tinha uma profissão. Qual era? Quinta pergunta: o que Jesus disse a Paulo no encontro na estrada de Damasco? Sexta pergunta: coloque em ordem cronológica as etapas da vida de Paulo. E por aqui ficamos, que Deus o abençoe e até a próxima aula.